E estavas a falar do Dortmund? Cá estamos. Estava a falar do Dortmund e, E portanto, está... desculpa lá, aqui. Não, não, por amor de Deus. Não é? Eu já sabemos, tu não mandas no Instagram. Se para uma hora, para uma hora, não é? Tomara eu pedi ao Zuckerberg, mas eu não quero nada comigo. Exato. Não, não, não. Não temos essa sorte. Mas estava a dizer em relação ao Dortmund que vai depender muito do jogo de amanhã. Porque é uma equipa que tem sabido competir, é uma equipa que tem sabido ser forte, não só esta época, mas sobretudo também na época passada, mas que tem vacilado no momento decisivo, nomeadamente nos jogos com o Bayern de Munique. Portanto, para responder à pergunta do Dortmund, vamos esperar por amanhã, vamos ver como é que a equipa chega. É um contexto diferente, é um jogo sem adeptos. As duas equipas regressaram muito bem deste interregno e, portanto, estou muito curioso para ver como é que o Dortmund vai reagir amanhã. Há aqui uma ligeira vantagem comparativamente aos 2 anos anteriores, é que quer na época passada, quer há 2 anos, o jogo da segunda volta foi em Munique, agora é em Dortmund, ainda que sem os 80 mil e sem a parede amarela, mas pode ser uma vantagem para que o Dortmund não sucumba como tem sucumbido nas últimas épocas. Em relação ao Erling Haaland, opá, eu acho que palavras para quê, Eu não já é? por Quando, acaso. quando alguém com a idade que ele tem, porque podia-se dizer, ok, tudo bem, pá, no Salzburgo marcou uns Não, golitos mas e está bem grande. na fase de grupos da Champions no Salzburgo. Sim, 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 mas até aí eu dou de barato, percebes? Já estava integrado na equipa, tudo bem. Mas alguém que com a idade dele chega a um campeonato como é a Bundesliga, a um clube como é o Borussia Dortmund, e desata a marcar golos, ele tem, creio que, 13 golos em 14 jogos, ou 14 golos em 13 jogos pelo Borussia Dortmund, portanto não há nada que se possa dizer para já de negativo em relação ao Haaland. Tem todo o potencial do mundo. Agora, parece-me ser um jogador, até pelas decisões que tomou na carreira, porque ele podia ter ido para a Manchester United, podia ter ido para a Premier League, direto do Salzburgo, exatamente, e ele quis vir para o Borussia Dortmund porque considerava que era o passo ajustado para um clube grande, para um campeonato muito forte, obviamente, mas que as características do país, não é? Ele sendo nórdico também, obviamente, e a cultura alemã aproxima-se um bocadinho dessa, que era capaz de ser o passo adequado para a carreira dele e que se calhar indo para a Premier League, indo para o Manchester United, que não é um clube organizado, apesar de tudo, neste momento, que poderia ser de facto prejudicial para ele. Portanto, parece-me alguém também que não tem só qualidade nos pés, mas que também tem alguma coisa na cabecinha. E se continuar assim, está, obviamente, aí um dos melhores avançados da nossa geração. Eu digo nossa porque o estamos a ver a jogar, eu já tenho mais uns aninhos que ele, mas, mas se não se estragar, como se costuma dizer, e se, sobretudo, as lesões não o atormentarem, está aí, de facto, um jogador absolutamente fenomenal e fora de série. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Claro. Ia-te falar sobre os teus livros. Encontra-me em Nova York, A Luz de Paris, Manhattan Boulevard e Somos Todos Pecadores. Fala-me um pouco deles. Epá! Isto tem que começar, tem que se dar uma volta muito grande. Olha, antes de mais, o mais importante tem a ver com a paixão que eu tenho pela escrita. Isso é o mais relevante de se dizer quando se fala do meu lado enquanto escritor. Sempre gostei muito, muito, muito de escrever. Mas há uma diferença entre gostar muito de escrever e de E saber canalizar. escrever. Sim, isso também, obviamente. Mas canalizar bem aquilo que tu tens em mente, na alma, como lhe queiras chamar. Sim. Isso não é fácil, são coisas diferentes. E eu sempre tive a paixão pela escrita, sempre tive o bichinho de um dia escrever um livro. Eu lembro-me, com 16 anos ou 17, de ter ganho um concurso de português no 11º ano, no 12º, que já foi assim o meu primeiro conto. E lembro-me de dizer, pá, um dia quero escrever um livro, mas dizê-lo de uma forma, não é? Sem estrutura absolutamente nenhuma, Claro. sem saber Exato. como é que o ia fazer. E a verdade é que depois acabou por acontecer fruto da circunstância. Eu encontrei-me em Nova Iorque, escrevi-o em 2010,
quando estive nos Estados Unidos, estive 2 meses em Nova York. Na altura fui na aventura, digamos assim. E passear. Exato, passear. E dei por mim, de repente, a escrever. Tinha uma história na cabeça, tinha tempo, sobretudo. E quando dei por mim, ao fim de 2 meses, tinha escrito um romance. Se é bom ou mau, pá, isso depois já são outras questões. Claro, exato. Mas foi a primeira vez em que eu consegui conciliar o gosto pela escrita como é que eu tenho de explicar? E a capacidade de passar isso para o trabalho. Porque há uma frase muito, muito famosa que é 10% é talento, 90% é trabalho. Claro. E escrever um livro é muito isso. Portanto, tu tens a ideia, tu tens a inspiração, tu tens talento, mas depois o processo de escrever é duro, chega a ser duro, porque tu tens que te obrigar, muitas das vezes, a de facto escrever, reescrever, repensar. E nesse ano, em 2010, eu tinha 24 anos, portanto já não era bem um miúdo, já tinha alguma experiência e acabei por ter a oportunidade de conciliar a paixão com o trabalho e acabei por escrever o Encontrei-me em Nova Iorque. A partir daí, tornou-se... É um hobby. Antes de mais, deixa-me dizer que é um Claro. hobby. Eu não ganho dinheiro com os meus livros. Não ganho... Mas não queres? Ou... Não é porque não quero. Eu até gostava. Não, não há problema nenhum. Não, porque acho que as editoras costumam pagar aos escritores. Não sei. Depende. Eu tenho contrato e, de facto, ganho um X por livro, mas vender uma quantidade significativa de livros para ganhar dinheiro é muito complicado. Mas eu também não o faço por isso. Obviamente que se isso acontecer, é sinal que o meu livro teve alcance, que as pessoas gostam, e isso é, obviamente, algo que me deixaria extremamente orgulhoso. E eu acho que qualquer escritor que te diga que não quer saber se vende muito ou poucos livros, não, estará sempre a mentir um pouco. Todos nós queremos que aquilo que tu escreves Seja lido. seja lido e de preferência que diga algo às pessoas, obviamente. Agora, entre isso e eu escrever para ganhar dinheiro são coisas muito diferentes. Eu não Claro. escrevo a pensar em vender livros e em ganhar dinheiro. Escrevo porque é um escape que eu tenho para a minha vida como jornalista, para a minha vida privada. Dei-me conta ao longo dos anos que escrever era uma espécie de terapia e que de facto era algo que me preenchia, ainda que muitas vezes seja doloroso fazê-lo. Claro. Escrever é duro. Eu no Menete me Lavar, no terceiro livro, que é um livro muito específico, nem sequer foi feito através de uma editora, foi uma edição de autor, ou seja, fui eu que paguei e que publiquei o livro. Claro. Eu tenho uma passagem em que digo que o escritor existe o escritor sangra para que o leitor se possa curar. Claro. E é um pouco isso que eu vejo e que eu entendo como sendo escritor. Portanto, nós acabamos Eu por acho que nos... esse tema posso relacionar com o futebol. É isso que falaste agora. Sim, também um bocadinho. Muitas das vezes também sangramos para que as pessoas se possam curar em casa. Não é? Às vezes, infelizmente, sangramos literalmente. Eu, felizmente, nunca tive uma situação tão extrema de ser agredido. Já tive algumas situações complicadas, mas tenho colegas meus que já foram de facto agredidos e isso é algo que nós temos que, de uma vez por todas, e por Banir. amor de Deus, deixar de lado. As pessoas estão a trabalhar, as pessoas estão... E depois, sem fugir aqui ao tema, já voltamos aos livros, mas as pessoas têm que perceber que uma coisa são... podem não gostar do órgão de comunicação social, podem não gostar do grupo económico que detém esse órgão de comunicação social. Isso não significa que o jornalista ou o profissional que está ali a fazer o trabalho que se identifique com isso, percebes? Mas, E que 99% das vezes estamos ali só a fazer o nosso trabalho e a ser o mais rigoroso possível. E acabamos por levar por tabela. Mas em relação aos livros, era isso que eu te estava a dizer. É, em primeira instância, uma forma que eu encontro para
purificar, de certa forma, dos pensamentos, de sentimentos. E é um hobby que eu continuo e que espero ter por muitos e bons anos. O jornalismo e a escrita, felizmente, são profissões que, mesmo que depois de reformado, podes continuar a fazê-las. Claro, Portanto, espero fazer as duas até ir desta para melhor, como se costuma dizer. claro. E nunca pensaste escrever nenhum sobre o tema, o futebol? Sim e não. Não porque nunca o pensei de forma séria, para te ser honesto. E sim porque houve uma altura na minha vida, e aqui vou expor outra vez novamente preferências que eu tenho. Eu, como já te disse, sou benfiquista, cresci benfiquista, Claro, mas tenho uma admiração, nem é uma questão de ser simpatia ou meia simpatia, é uma admiração mesmo profunda por outro clube em Portugal, que é o Vitória Sport Clube, porque acho que é de facto, na cultura portuguesa, no contexto português, é de facto algo de quase inexplicável. Não existe. Tu podes ir a outras cidades em que as pessoas, tu podes ir a Matosinhos. As pessoas de Matosinhos é do Leixões. são muito identificadas com Leixões. As Em pessoas Famalicão, o Famalicão. em Famalicão, em Setúbal, mas nenhuma delas atinge a dimensão que atinge o Vitória. O Vitória é de facto uma coisa, para o contexto português, absolutamente fascinante. E houve uma altura da minha vida, há uns anos, até digo mais, foi a seguir à final da Taça de Portugal que o Vitória perdeu com o Benfica no Jamor. Claro. Perdeu por 2-1. Eu fui ao Jamor fazer esse jogo como jornalista e olha, estávamos a falar de sermos objetivos e de quando estamos a trabalhar não pensarmos no nosso clube. E Claro. nessa final da taça aconteceu uma coisa absolutamente fantástica, que é, eu como benfiquista passei 90 minutos absolutamente fascinado com os adeptos do Vitória. Mas fiquei mesmo. Fiquei Sabes mesmo. que no outro dia tive aqui o Fernando Meira, antigo Sim, internacional sim, sim, português, sim. e ele é vitoriano, ele é adepto de Sim, Vitória também. perfeitamente. Teve-me a falar disso, que aquilo não se fala, sente-se, é uma paixão. Sim, sim. Mas sabes que eu não ponho em causa que um benfiquista, que um portista, como tu, ou um benfiquista como Claro, eu, nós também sentimos o nosso clube. claro. Não é? Não é por... E camaradas pior não ao ponto do Vitória, que aquilo é nosso, é nosso, é nosso. É porque aí associa-se uma coisa, ou melhor, associam-se duas coisas que não se associam, se calhar, muitas vezes. Por exemplo, eu sou do Benfica, mas não sou de Lisboa. Lisboa, a mim, Claro. é uma Eu como- cidade lindíssima, obviamente, mas a cidade em si não me diz nada. Portanto, eu sou benfiquista por outros motivos. No meu caso, um motivo familiar, desde pequeno, que me fez ser do clube. No caso do Vitória e dos adeptos do Vitória, há uma conjugação perfeita entre o amar a cidade, Claro. o ser vimaranense e o amar o clube. E é isso que eu acho absolutamente fabuloso, percebes? E no final dessa Taça de Portugal, em que eu, de facto, confesso, foi das poucas vezes em que eu estive num estádio de futebol e que quase não me conseguia abstrair daquilo que acontecia nas bancadas, não é? E eu, como benfiquista, olhava para o lado esquerdo, onde estavam os adeptos do Benfica, e olhava para o lado direito, onde estavam os adeptos do Vitória, e por muito benfiquista que fosse o meu coração, era impossível, naquele momento, não sentir a forma como eles estavam a viver aquele jogo. E foi uma tarde de dilúvio, foi um vendaval, estava a chover torrencialmente, Eu sei, eu um, lembro. e eles fizeram uma coisa fenomenal. E eu, no final Sabes que eu, dessa sabes que eu nunca taça, esqueci este dia por causa que foi o último jogo aí do meu grande ídolo de infância, o Totti. a sério? Pronto, Yeah. estás a ver? Não te esqueces desse dia, então. Mas só para te responder à tua pergunta sobre se eu alguma vez ponderei escrever um livro sobre futebol, esse foi o único momento em que eu pensei escrever um livro sobre o Vitória e sobre os vitorianos, de alguém de fora. Portanto, eu assumiria no meu livro abertamente que era de outro clube, que era do Benfica, e que, portanto, queria perceber essa paixão. Acabei por nunca o fazer, não sei se algum dia o faço, mas o Vitória, eu no outro dia tive a oportunidade também de dizer a alguém que é adepto do Vitória. Um dos meus primeiros grandes amigos de infância, ainda eu cresci na Suíça, era adepto do Vitória.
E eu recordo-me perfeitamente de miúdo, não sei, Claro. 5, 6, 7 anos, não me lembro, de lhe perguntar, fazermos aquela pergunta clássica, não é? Então, és de clube? Né? E eu a pensar que ele me ia dizer Benfica, Porto, Sporting. Epá, ele diz-me, Claro. sou do Vitória. E eu, és de quem? Mas Do tu és Bitcoin. do, mas és do Vitória e não és nem do Benfica, nem do... Ele, não, sou do Vitória. E o meu pai é do Vitória. E eu, mas sou do Vitória? Epá, eu não conseguia perceber, não é, miúdo? E portanto, Yeah. desde aí, desde miúdo, desde esse momento, que eu percebi que havia algo mais nesse clube. E portanto, um dia, se escrever algum livro sobre desporto, sobre futebol, gostava que fosse sobre o Vitória, porque tenho essa. Não tenho uma costela, porque eu não tenho nada me liga a Guimarães, nada me liga ao Vitória, é apenas e só uma pura admiração e pura paixão de quem não é adepto por aquele clube e por aquelas pessoas. Claro. Eu há bocado ficou-me por fazer uma questão sobre o jornalismo, que é a reportagem. O Manuel Fernando Silva, por exemplo, esteve aqui Sim. connosco e disse que era o mais nobre do jornalismo era a reportagem. É porque te dá o tempo, dá-te o espaço para tu a criares. Percebes? Enquanto Claro. que as notícias do dia a dia são de consumo rápido. Eu uma vez numa reunião de, de redação no 00 disse que as notícias do dia a dia são notícias fast food. É de consumo rápido. E portanto tu nem sequer tens grande tempo para estares a pensar de forma profunda naquilo que vais escrever. Percebes? E mesmo Claro. uma crónica de um jogo, apesar de ser algo mais elaborado, é o momento. A reportagem é o mais nobre que existe, porque te dá tempo para pensares na história, dá tempo para falares com as pessoas, com os intervenientes e de realmente dares voz a quem interessa, porque essa é outra coisa. Hoje em dia, com as redes sociais, com o online, é muito fácil o jornalista pôr-se em primeiro plano, percebes? Claro. Ser quase a estrela. Quando nós não nos podemos esquecer que ser jornalista é dar o palco às pessoas, não é a nós. Mas eu falo por mim, às vezes é difícil, porque tu Tu sentes deslumbras-te aquilo, e emocionas-te. sentes, deslumbras-te, exatamente. E hoje é tão fácil tu promoveres o teu trabalho, tu publicares fotos ou vídeos no Instagram ou no Facebook, que às vezes esqueces que tu não és o centro do teu trabalho, percebes? E portanto eu concordo a 1000% com o que ele disse em relação à reportagem, porque é de facto o produto mais completo que tu tens enquanto conteúdo jornalístico. Muito mais que a notícia do dia a dia, muito mais que a crónica do jogo. E por isso será sempre a par da entrevista, as duas áreas mais nobres e mais densas de fazer jornalismo. Isso não tenho dúvidas Até estou nenhuma. a perguntar agora, falaste de entrevista mais marcante da tua carreira e é aquela que sonhas fazer. A mais marcante da minha carreira, opá, minha carreira não é assim tão vasta, mas se calhar a que me deu mais gozo fazer ao Rafael Guerreiro, 2 meses depois de Portugal ter sido campeão da Europa. Portanto, essa foi uma entrevista que me deu gozo fazer. Recentemente fiz uma também a Dortmund, curiosamente, ao Axel Witsel. Gostei muito, mas mais marcante se calhar foi a do Rafael Guerreiro, porque ainda estávamos todos com aquela adrenalina de sermos campeões da Europa e Claro. 2 meses depois viajei para Dortmund e entrevistei o Rafael Guerreiro e de facto marcou muito. Aquilo que eu gostava de fazer, olha, aquilo que eu gostava de fazer já não vai ser possível, infelizmente. Gostava de entrevistar o Mohamed Ali, mas infelizmente já não está entre nós, portanto já não vai ser possível fazer isso. Exato. Ia-te pedir um livro, uma série, um filme e uma música. Olha, mas antes de mais, deixa-me responder, porque tenho aqui o Kiko Martins a perguntar se eu preparo as entrevistas ou se só penso na primeira pergunta. Não, eu preparo as entrevistas. Eu não tenho necessariamente todas as perguntas já preparadas, mas tenho tópicos que quero abordar e dentro de cada tópico tenho já de facto algumas perguntas, porque me Agora preparo parou. quase sempre.
O que eu não, o que eu só preparo o início são os diretos, por exemplo. Os diretos que eu faço para a Eleven, preparo o início, porque é importante ter o início, depois o resto acaba por sair. O que é que ias perguntar, Hugo? Um livro, uma série, um filme e uma música. O livro. O livro é O Pela Estrada Fora, do Jack Kerouac. Porque é um livro que retrata a liberdade, a aventura, de facto poderes viajar de forma destravada, entre aspas. E o Jack Kerouac, que é um escritor americano, de facto é um dos meus preferidos, e o Pela Estrada Fora é um livro que me marcou muito. Uma série. Essa agora já é mais complicada, pá. Uma série. Pá, Eu gosto de perguntas complicadas. talvez. Pá, vou dizer uma que eu acho que todo mundo que a viu seguramente poderá dizer, que é o Prison Break. Foi uma das séries que mais me marcou, gostei muito. Até já vi duas vezes. Há outra que é o Californication, mas é mais leve, é mais suave. Mas o Prison Break. Claro. Filme. Olha, o João Vicente está a dizer uma série, Last Dance. Já vi, sim senhor, João. Está muito bom, muito bom. Filme. Outra pergunta complicada, pá. Filme. Olha, vou-te dizer, se calhar porque o revi ontem à noite, Voar sobre Ninhos de Cuco. É muito bom, com o Jack. Eu estou na net é que está aos plus. Estão-me a conseguir ouvir a mim? Ok. Estou a tentar. Já Ok. estamos de volta. Isto A net já estava. volta e meia, a Angela Merkel desliga-me aqui a conexão. Eu sei como é que funciona a internet, ela não tem nada a ver com a de Portugal. Às vezes vacila. E faltava-me dizer-te uma música, não é? Sim. Uma música marcante para mim. Puf. Olha, eu sou muito fã de uma banda que muita gente acusa de ser uma banda de adolescentes, mas eu de facto sou um fã que são os Green Day. Por isso é difícil escolher uma música dos Green Day. Por isso não a vou escolher, mas vou-te dizer, se calhar, o Dancing in the Dark do Bruce Springsteen. Ok. E ia-te perguntar qual é aquele momento que ficas com pele de galinha na tua carreira? Ui, na minha carreira ou na minha vida? Ou pode ser na tua vida também, é aquele momento que te emocionas a pensar nele. Olha, futebolisticamente, no Euro 2016, indiscutivelmente. Sobretudo para mim, que cresci como imigrante, que sou hoje imigrante também, poder ver a seleção ganhar um título tão importante como um campeonato da Europa,
Ainda hoje, de facto, eu confesso que volta e meia ainda ponho o gol do Éder, assim do nada, só para rever, porque eu acho que foi um momento absolutamente extraordinário em que nós, porque nós durante muitos anos, apesar da final do Euro 2004 e termos estado próximos, eu acho que ninguém acreditava verdadeiramente que algum dia iríamos ver Portugal ganhar uma grande competição. Sem E, dúvida. e depois com aquele trauma da França, não é? Daquela seleção que acaba por nos eliminar sempre. Não, recordando hoje esse momento, é um momento claramente que me deixa com pele de galinha, sem dúvida nenhuma. Ia-te perguntar os teus sonhos e projetos para o resto da tua carreira. Ui, olha, para já, o sonhos no imediato é poder voltar a entrar dentro de um estádio de futebol com adeptos. Sinceramente, porque eu ainda na sexta-feira estive à porta do Estádio Olímpico, como te disse, e foi muito triste. Foi muito triste, falta algo. Temos futebol, mas não é a mesma coisa. Portanto, a curto prazo, sonho de voltar a ter um jogo normal de futebol com gente. Olha, eu vou-te ser sincero, eu há muito tempo que deixei de fazer planos de carreira, sobretudo, porque percebi que há tantos fatores, há tantas coisas que te influenciam, que tu não tens controle sobre eles. Tu podes trabalhar, tu podes ser profissional, tu podes dedicar-te, mas, mas tu não controlas isso. E, portanto, eu há Claro. muito tempo que deixei de projetar muito no futuro o que é que eu quero profissionalmente. Portanto, o que eu quero, isso sim, olha, é continuar a ter a possibilidade de fazer parte da família do 00, que faço há 9 anos e que gosto muito, porque me dá também alguma liberdade para eu fazer o tipo de jornalismo que gosto. Quero, sem dúvida nenhuma, continuar a colaborar com o Eleven, porque fazer televisão é algo também que me gosto, que gosto muito, e tem de facto um brilho especial. E, portanto, sinceramente, não te estou a mentir se te disser que não tenho grandes planos de futuro. Eu tenho a felicidade de já ter conseguido, de facto, ter aqui uns 10 anos de carreira interessantes, de trabalhar para 2 órgãos de comunicação social respeitados e bons, e, portanto, eu só posso continuar e pedir que continue assim. Claro. E quero-te agradecer. E foram quase 2 horas e É voou, verdade, nem, pá. nem, e nem demos conta. Nada, Foi falamos muito, espetacular. pá. Um grande obrigado a ti. Um Nada, grande pá. abraço. Eu é que agradeço. Grande abraço e continua com isto porque é muito interessante. Grande abraço.